O som da pá batendo no solo úmido era o único ritmo daquela madrugada sem estrelas no interior de Pernambuco. Não havia orações, nem o lamento de parentes, apenas o comando seco de um homem que se julgava dono da vida e da morte. "Enterrem ele vivo", ordenou o coronel Tristão Cavalcante, enquanto a primeira camada de terra cobria o rosto de Arcanjo de Assis. A fazenda Boa Vista era um império de silêncio e medo, onde a lei de Deus terminava exatamente onde começava a porteira principal. Ali o coronel Tristão governava com o chicote em uma mão e o livro de registros na outra, manipulando destinos como se fossem gado. Mas Arcanjo não era um homem comum, e o que estava prestes a ser sepultado não era apenas um corpo, mas um herói de guerra. Para entender como um veterano condecorado terminou em uma cova rasa, precisamos voltar aos arquivos militares de 1865. Eram documentos que a elite agrária tentou incinerar por mais de um século, mas que o solo de Pernambuco se recusou a digerir. O crime que levou Arcanjo àquela sepultura começou muito antes da primeira pá de terra, em um escritório luxuoso da Casa Grande. O recrutamento forçado para a Guerra do Paraguai estava esvaziando as vilas e ameaçando o herdeiro dos Cavalcante, o jovem Laurindo. Laurindo era conhecido no Recife não pela bravura, mas pelos excessos nos cabarés e por uma covardia que envergonhava o sobrenome da família. O coronel sabia que se o filho fosse enviado ao fronte, não sobreviveria à primeira semana de marcha nos pântanos do sul. Foi então que o coronel Tristão viu em Arcanjo de Assis a solução para salvar a linhagem e a honra da família. Arcanjo era uma propriedade da fazenda, mas possuía uma característica que o sistema escravocrata sempre temeu: uma inteligência fora do comum. Ele era capaz de decorar cada curva de um rio e cada ponto cego de uma fortificação apenas observando o horizonte por alguns minutos. Essa memória cartográfica absoluta fazia dele um ativo valioso, mas para o coronel ele era apenas a peça de um tabuleiro perverso. Tristão montou um escândalo administrativo, rasurando o livro de matrícula de voluntários da pátria com a ajuda de um tabelião comprado. O nome de Laurindo foi apagado e, por cima dele, a caligrafia trêmula do oficial registrou o destino de Arcanjo. A promessa foi selada diante do altar da Igreja Matriz, um local que deveria ser sagrado, mas que serviu de palco para a traição. "Vá no lugar do meu filho, e se voltar vivo, sua carta de alforria estará depositada aqui, neste altar", mentiu o coronel. Era uma dívida de sangue, mas o registro militar original nunca foi alterado nos arquivos centrais da província, criando uma trilha de papel perigosa. Arcanjo partiu para o inferno das trincheiras, carregando o nome de um covarde, mas levando consigo a coragem de um homem que buscava a liberdade. Ele não sabia que, enquanto lutava em terras distantes, o coronel já preparava o terreno para que ele nunca pudesse cobrar a promessa. A guerra era um monstro que devorava homens, mas a ambição do coronel era um predador muito mais paciente e cruel. Inscreva-se no canal agora, para que histórias como a de Arcanjo nunca mais sejam enterradas pelo tempo e pelo esquecimento. Acompanhe cada detalhe dessa investigação aqui, do Brasil, onde a verdade, muitas vezes, fica escondida sob camadas de silêncio. O próximo capítulo dessa história revela que nem mesmo o fogo da artilharia foi capaz de apagar o rastro de um crime. Nas trincheiras de Curupaiti, Arcanjo de Assis não apenas sobreviveu. Ele se tornou o guia invisível de batalhões inteiros que se perdiam no barro. Enquanto oficiais de carreira se desesperavam com mapas imprecisos, o escravizado lia o terreno como se o solo lhe contasse segredos ancestrais. Sua habilidade salvou a vida do Major Vidigal durante o cerco de Humaitá, um momento que mudaria o curso de sua existência. Vidigal estava ferido, cercado pelo inimigo e condenado à morte, quando Arcanjo o carregou por 3 quilômetros sob fogo pesado. Naquele momento, não importava quem era senhor ou escravizado. O que contava era a força bruta e a precisão de quem conhecia cada atalho. O major viu nos olhos de Arcanjo a dignidade que o coronel Tristão tentava negar a todo custo nos salões de Pernambuco. Arcanjo aprendeu a tática da guerra, o som de cada calibre e a importância de um registro oficial que não pode ser contestado.
Ele guardava consigo a guia de desligamento assinada pelo alto comando, um documento que provava que ele era o herói daquela campanha. Mas a guerra não terminou quando os tiros cessaram. O inimigo verdadeiro, o mais letal de todos, ainda o esperava em casa. Quando o navio a vapor parou no porto do Recife em 1870, Arcanjo desembarcou com uma farda rota e uma medalha de bronze no peito. Ele trazia a esperança de quem cumpriu sua parte no acordo, sem saber que sua presença era uma sentença de morte para os Cavalcante. Se o escravizado fosse reconhecido como o homem que ocupou o lugar do filho do coronel, a farsa destruiria o prestígio da família na corte. O coronel Tristão não queria um herói voltando para casa. Ele precisava de um silêncio eterno para proteger sua mentira burocrática. Ao ver Arcanjo atravessar o pátio da fazenda Boa Vista, o coronel sentiu o frio da exposição pública percorrer sua espinha. Aquele homem coberto de cicatrizes e glória era a prova viva de que o herdeiro dos Cavalcante era uma fraude completa. O confronto ocorreu no terreiro de café, longe dos olhos da Guarda Nacional e dos curiosos que poderiam testemunhar a injustiça. Arcanjo apresentou seu salvo-conduto militar, exigindo com a voz firme de quem enfrentou canhões o cumprimento da promessa de liberdade. O coronel, em um ato de traição que os livros de história tentaram apagar, rasgou o papel na frente do veterano que acabara de chegar. "Você não é um herói, você é minha propriedade", gritou Tristão, enquanto seus capangas cercavam o homem que venceu uma guerra. Arcanjo foi rendido por homens que nunca sentiram o cheiro da pólvora, amarrado como um animal e levado para os fundos da fazenda. O plano era simples: um desaparecimento sem rastro, uma morte sem registro paroquial e uma cova que ninguém jamais encontraria. A noite caiu sobre a Boa Vista com um peso sufocante, trazendo consigo o segredo que o coronel pretendia enterrar para sempre. Tristão Cavalcante acreditava que, ao cobrir Arcanjo com terra, estaria sufocando também a verdade sobre a covardia de seu próprio filho. Mas ele subestimou a resistência extrema de um homem que aprendeu a respirar no barro das trincheiras paraguaias. A primeira pá de terra atingiu o peito de Arcanjo, tirando-lhe o fôlego, mas não a vontade ferrenha de sobreviver. Ele sentiu o peso do solo úmido pressionando seus pulmões, o cheiro de mofo e a escuridão absoluta que o abraçava. Enquanto o coronel dava as costas para a cova, Arcanjo de Assis começava a travar a batalha mais importante de sua vida. O sistema escravocrata era uma máquina de moer gente. Mas naquela noite, ele encontrou uma engrenagem que se recusava a quebrar. Arcanjo usou a força que lhe restava para criar uma pequena bolsa de ar, uma técnica que ele viu soldados usarem em desabamentos de trincheiras. Com as mesmas mãos que cavaram túneis de cerco em Humaitá, ele começou a cavar sua própria saída daquela sepultura fria. A terra caía, mas Arcanjo subia, movido por um ódio legítimo e por uma inteligência que o coronel nunca seria capaz de compreender. Cada centímetro conquistado era um protesto contra a injustiça que tentou apagar sua existência dos livros de registro. O que aconteceu quando a primeira mão rompeu a superfície do solo é algo que os capangas da fazenda nunca esqueceriam. Inscreva-se no canal para não perder a continuação desse confronto épico entre a verdade e o poder absoluto. De qual parte do Brasil você está acompanhando essa história de resistência e justiça histórica? Comente abaixo se você já ouviu falar de casos onde a burocracia foi usada como arma contra quem não tinha voz. O coronel Tristão Cavalcante ainda não sabia, mas sua ruína havia acabado de emergir do solo da fazenda Boa Vista. Ele acreditava que o silêncio estava garantido, mas Arcanjo de Assis não era apenas um homem. Ele era o registro vivo de um crime imperial. A caçada estava apenas começando, e desta vez, o caçador não tinha ideia de que se tornaria a presa. Arcanjo ficou de pé no meio do canavial, respirando o ar puro da noite com uma intensidade que quase lhe doía os pulmões. Ele não buscou uma faca para se vingar fisicamente. Ele sabia que o poder do coronel residia na papelada e na influência política. Sua mente cartográfica já traçava o caminho até o Recife, evitando as estradas principais, onde os capitães do mato o esperariam. Ele precisava chegar ao Major Vidigal, o homem cuja vida ele salvou
e que agora ocupava um posto de comando na capital. Mas o caminho era longo e o coronel logo descobriria que a cova estava vazia, desencadeando uma perseguição implacável pelo sertão. A guerra de Arcanjo de Assis estava longe de terminar e o preço da liberdade seria escrito com o suor de sua fuga. O sol ainda não havia cruzado a linha do horizonte quando o feitor Silvério caminhou em direção aos fundos da fazenda Boa Vista. Ele carregava uma lanterna de querosene e o peso da consciência de quem havia ajudado a sepultar um homem vivo na noite anterior. Sua tarefa era simples: nivelar a terra da cova para que ninguém, nem mesmo os cães da fazenda, desconfiassem do que jazia ali. Mas quando o feixe de luz atingiu o local do crime, o coração de Silvério parou por um segundo, que pareceu uma eternidade. A terra não estava nivelada, mas sim revolvida de dentro para fora, como se um animal de grande porte tivesse emergido das profundezas. No centro da pequena clareira, o buraco estava aberto e as marcas de dedos humanos estavam impressas no barro seco da borda. O pavor paralisou o feitor, que deixou a lanterna cair, derramando o combustível que começou a queimar lentamente sobre a grama úmida. Não havia corpo, não havia silêncio, apenas o rastro de um homem que se recusou a aceitar o destino imposto pelo seu senhor. Arcanjo de Assis não era mais apenas um escravizado fugitivo. Para aqueles homens supersticiosos, ele havia se tornado um espírito vingador. O grito de Silvério ecoou pelos corredores da Casa Grande, despertando o coronel Tristão Cavalcante de seu sono de impunidade. Ao ouvir que a cova estava vazia, o coronel não sentiu remorso, mas uma fúria gélida que começou a nublar seu julgamento. A sobrevivência de Arcanjo era uma falha técnica em seu plano de poder, uma ponta solta que poderia enforcar toda a sua linhagem. Ele não pode ter ido longe, está ferido, faminto e sem um documento que prove quem ele é, rugiu o coronel para seus capangas. Ele sabia que se Arcanjo alcançasse qualquer autoridade militar honesta, a farsa da substituição de seu filho seria revelada ao Império. O crime de falsidade ideológica e o uso ilegal de um escravizado no exército eram ofensas que nem mesmo sua fortuna poderia apagar. Enquanto isso, a quilômetros dali, Arcanjo de Assis movia-se como uma sombra entre as raízes retorcidas da mata fechada. Cada músculo de seu corpo clamava por descanso, e a ferida em seu ombro, aberta durante a luta na fazenda, latejava com o ritmo de seu coração. Mas ele possuía algo que nenhum de seus perseguidores tinha: a disciplina de um soldado que sobreviveu ao cerco de Humaitá. Sua memória cartográfica, a mesma que salvou batalhões no Paraguai, agora era sua única bússola naquele labirinto de vegetação. Ele fechava os olhos e via o mapa da província como se estivesse desenhado em sua mente, calculando as distâncias entre os engenhos e as vilas. Ele sabia que não poderia seguir as estradas principais, pois o coronel já teria enviado mensageiros para alertar todos os postos de controle. A fome era uma dor constante, mas a sede de justiça era o combustível que o mantinha de pé, passo após passo, rumo ao Recife. Ele se lembrava de Laurindo, o filho do coronel, que agora vivia de glórias roubadas em festas da alta sociedade na capital. Enquanto Arcanjo comia raízes amargas para não morrer, Laurindo brindava com champanhe a saúde de um herói que ele nunca foi. Essa imagem queimava na alma de Arcanjo mais do que o sol que começava a castigar sua pele através da farda militar em farrapos. Ele precisava chegar ao Major Vidigal, mas o caminho estava infestado de capitães do mato, caçadores profissionais de homens pagos a peso de ouro. O coronel Tristão havia colocado uma recompensa pela cabeça de Arcanjo que equivalia ao preço de 10 escravizados saudáveis. O perigo não vinha apenas da floresta, mas do próprio sistema legal que Arcanjo jurou defender quando vestiu a farda. Para o Estado, ele ainda era uma propriedade fugitiva, um objeto que pertencia ao patrimônio dos Cavalcante, independentemente de suas medalhas. A medalha de bronze, que ele mantinha escondida dentro de uma dobra de sua calça, era sua única prova de humanidade diante de um mundo que o via como coisa. Inscreva-se no canal para acompanhar cada passo dessa fuga desesperada e descobrir se a honra militar será suficiente para vencer a tirania agrária.
De qual estado do Brasil você está assistindo a esta investigação? Comente abaixo, pois sua participação ajuda a manter viva a memória dos nossos verdadeiros heróis. O registro que o coronel tentou queimar está sendo reconstruído aqui, palavra por palavra, para que a justiça, mesmo tardia, encontre seu caminho. A tensão aumentou quando, ao cair da segunda noite, Arcanjo ouviu o som de cães farejadores ecoando pela mata, vindos do sul. O coronel havia contratado Bento o Carniceiro, um rastreador conhecido por nunca ter perdido uma presa em 20 anos de serviço. Bento não buscava justiça, ele buscava o ouro prometido por Tristão e não se importava em entregar Arcanjo vivo ou em pedaços. Arcanjo sentiu o suor frio escorrer por sua coluna, enquanto os latidos se tornavam mais nítidos, quebrando a paz enganosa da floresta. Ele se lembrou de uma tática aprendida com os indígenas, que serviam como batedores na guerra, o uso de ervas fortes para confundir o olfato animal. Ele rapidamente buscou por folhas de fumo bravo e as esfregou em suas pernas e braços, tentando criar uma barreira química entre ele e os cães. Mas a exaustão física estava começando a cobrar seu preço e sua visão começou a oscilar, as árvores parecendo se inclinar sobre ele. Ele não dormia há mais de 48 horas e a infecção em seu ombro estava provocando uma febre que o fazia delirar. Por um momento, ele pensou estar de volta às trincheiras de Curupaiti, ouvindo o assobio das balas em vez do vento entre as folhas. Não posso cair aqui, sussurrou Arcanjo para si mesmo, sua voz rouca e seca como a terra de onde ele havia escapado. Ele encontrou um tronco oco de uma árvore secular e se arrastou para dentro, cobrindo a entrada com musgo e folhas mortas. Ali, comprimido em um espaço que lembrava perigosamente a cova onde foi enterrado, ele esperou que a morte ou os cães passassem por ele. Os passos de Bento, o Carniceiro, pararam a poucos metros do esconderijo de Arcanjo, e o som dos cães rosnando era ensurdecedor. O rastreador analisava o solo com uma lanterna, procurando por uma folha quebrada ou uma gota de sangue que denunciasse a posição da presa. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito, um jogo de paciência onde o prêmio era a vida. Por um milagre ou por pura perícia militar, os cães pareceram perder o rastro por um momento, confundidos pelas ervas e pelo cheiro de podridão do tronco. Bento resmungou uma praga e puxou os animais para a direção oposta, acreditando que Arcanjo havia tentado atravessar o pântano próximo. Arcanjo permaneceu imóvel por horas, até que o último som de galho quebrado desaparecesse na distância, deixando apenas o som da mata. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que o coronel Tristão havia jogado sua última cartada política para isolá-lo. O coronel enviara uma carta oficial ao chefe de polícia do Recife, descrevendo Arcanjo como um escravizado maníaco e desertor. Na carta, Tristão afirmava que Arcanjo havia assassinado Laurindo e roubado suas condecorações, transformando o herói em um vilão nacional. Essa nova mentira era o obstáculo mais perigoso que Arcanjo teria que enfrentar, pois agora o exército também estaria à sua procura. Se ele se apresentasse no quartel, poderia ser fuzilado por deserção e homicídio antes mesmo de conseguir abrir a boca para se explicar. A estratégia do coronel era brilhante e cruel. Ele usou a própria lei para garantir que a verdade morresse junto com Arcanjo. Arcanjo chegou aos arredores do Recife no terceiro dia, vendo as torres das igrejas e os mastros dos navios no porto. A cidade, que deveria ser seu refúgio, era agora um campo minado onde cada rosto conhecido poderia ser o de um traidor. Ele precisava entrar no gabinete do Major Vidigal, mas o prédio era guardado por sentinelas que tinham ordens expressas para prendê-lo. A fome o tornava fraco, mas a memória cartográfica lhe mostrou uma entrada que nenhum oficial de gabinete conhecia. Ele se lembrou das plantas do quartel que estudou anos atrás, quando ainda era um auxiliar de logística antes de ser enviado para o sul. Havia um duto de escoamento que ligava as cavalariças aos fundos do gabinete do comando. Um caminho sujo, mas invisível aos olhos da guarda. Enquanto Arcanjo mergulhava no esgoto para buscar sua liberdade, o coronel Tristão Cavalcante entrava no Recife em uma carruagem luxuosa.
Ele estava ali para garantir pessoalmente que o problema fosse resolvido e para celebrar a farsa da condecoração de seu filho. O destino de Arcanjo e a honra da família Cavalcante estavam prestes a colidir em um confronto que pararia a capital da província. Mas algo que o coronel não previu estava guardado em um envelope lacrado, dentro do bolso da farda imunda de Arcanjo. Durante sua fuga, ele não apenas correu, ele parou em uma pequena paróquia e conseguiu algo que mudaria o jogo burocrático. O que havia naquele papel era a única coisa que o coronel Tristão Cavalcante não poderia comprar com todo o seu ouro de Pernambuco. Inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta batalha épica no Tribunal da História e da Moralidade. Qual segredo você acha que Arcanjo conseguiu resgatar para destruir a reputação do coronel? A verdade está prestes a emergir da lama, e desta vez não haverá terra suficiente para escondê-la novamente. O silêncio do gabinete do Major Vidigal foi quebrado por um ruído vindo do chão, um som de pedra rangendo que o oficial não reconheceu. Vidigal levantou-se, sacando sua pistola de serviço, enquanto uma figura coberta de lama e sangue emergia das sombras. A arma estava apontada para o coração de Arcanjo, mas o que o major viu nos olhos do homem o fez hesitar por um milésimo de segundo. Eu morri uma vez por ordens do coronel, major. Não me faça morrer de novo pelas mãos de um amigo, disse Arcanjo com voz firme. O major Vidigal reconheceu aquela voz, a mesma que o guiou através da morte nos pântanos do Paraguai, sob o fogo paraguaio. Mas a porta do gabinete começou a ser esmurrada pelos guardas, que gritavam que o assassino de Laurindo Cavalcante havia sido visto entrando ali. O major Vidigal sentiu o cano da pistola tremer levemente em sua mão, enquanto encarava o homem coberto de lama à sua frente. Os gritos dos soldados do lado de fora da porta tornavam o ambiente eletrizante, uma panela de pressão prestes a explodir no coração do Recife. Eles dizem que você matou o filho do coronel, Arcanjo, disse o major, a voz baixa, carregada de uma dúvida que poderia ser fatal. Arcanjo não recuou. Ele deu um passo à frente, deixando que a luz do candeeiro iluminasse a cicatriz em seu peito, ganha em Humaitá. O major sabe que Laurindo nunca esteve no Paraguai, pois o major me viu carregar o seu peso por 3 quilômetros sob fogo cruzado, respondeu Arcanjo. Ele estendeu o envelope molhado e sujo, o último fragmento de uma verdade que o solo de Pernambuco se recusou a devorar. Vidigal hesitou, mas a memória da guerra falou mais alto que as ordens de prisão que vinham do palácio do governo. Ele guardou a pistola e abriu o documento com cuidado, enquanto a porta do gabinete era finalmente forçada pelos guardas de plantão. Parem! Ordenou o major com o tom de voz que silenciava regimentos inteiros, fazendo os soldados recuarem instantaneamente. O documento dentro do envelope não era apenas uma carta. Era um registro paroquial da vila vizinha à fazenda, datado de meses atrás. Nele, um padre atestava ter dado a extrema unção a um jovem nobre que se escondia de uma doença venérea, enquanto deveria estar no fronte. O nome no registro era Laurindo Cavalcante, provando que o herdeiro do coronel nunca saiu do estado de Pernambuco. Enquanto o major processava a magnitude daquela fraude, o coronel Tristão Cavalcante entrava no salão nobre do palácio, a poucos metros dali. Ele estava cercado por políticos e nobres, pronto para receber, em nome do filho, a medalha do mérito militar por bravura em combate. Tristão sorria, acreditando que Arcanjo já era apenas adubo para sua plantação de café, uma testemunha silenciada pela terra. Mas a arrogância do coronel o impediu de ver que o major Vidigal já não estava mais sozinho em seu gabinete no quartel. Vidigal ordenou que Arcanjo fosse lavado e vestido com uma farda limpa de cabo, a patente que ele conquistou por direito no campo de batalha. Hoje a província vai conhecer o verdadeiro voluntário da pátria, disse o major, enquanto prendia a espada na cintura. A cerimônia no palácio estava no ápice, quando o silêncio foi quebrado, pelo som rítmico de botas militares marchando pelo corredor principal. O presidente da província já estava com a medalha nas mãos, pronto para entregá-la ao coronel, que já ensaiava seu discurso de hipocrisia.
A porta do salão nobre se abriu e o Major Vidigal entrou, seguido por um homem cuja presença fez o coronel empalidecer instantaneamente. O coronel Tristão Cavalcanti sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver Arcanjo de Assis, o homem que ele mesmo vira ser enterrado. A pele do veterano não tinha mais o barro da cova, mas seus olhos guardavam o fogo de quem voltou do mundo dos mortos para buscar justiça. Um murmúrio de choque percorreu a elite pernambucana, que reconheceu na farda de Arcanjo as insígnias de um herói de guerra. Inscreva-se no canal para garantir que histórias de resistência, como a de Arcanjo, não sejam apagadas pelos livros escritos pelos vencedores. De qual cidade do Brasil você está testemunhando este momento final de justiça histórica contra a tirania? A investigação está chegando ao seu ponto de não retorno, onde o papel oficial se torna mais forte que o chicote do senhor. Senhor presidente, interrompo esta cerimônia para apresentar o verdadeiro destinatário desta honraria, declarou o Major Vidigal com firmeza. O coronel Tristão tentou intervir, gritando que Arcanjo era um escravizado fugitivo, um criminoso que deveria estar nos ferros da senzala. Mas o major não usou a força. Ele usou o número de assentamento de praça que Arcanjo recitou de memória diante de todos os presentes. Aquele número, gravado na mente de Arcanjo durante as noites de vigília no Paraguai, correspondia exatamente aos registros centrais do Exército Imperial. Nos livros que o coronel não tinha poder para queimar, o nome de Arcanjo estava vinculado àquela medalha e àquela farda, não o de Laurindo. A fraude foi exposta diante da maior autoridade da província, transformando o coronel em segundos de patriota em um falsificador comum. O confronto final foi burocrático e implacável, exatamente como Arcanjo havia planejado durante seus dias de fuga pela mata fechada. O Major Vidigal apresentou o registro paroquial que provava a presença de Laurindo em Pernambuco durante todo o período do conflito. O escândalo de ter enviado um escravizado ilegalmente para a guerra no lugar de um nobre tornou-se uma mancha que a família Cavalcanti nunca limparia. A justiça simbólica foi feita ali mesmo, sob o teto dourado do palácio, diante da sociedade que o coronel tanto tentou impressionar. Por ordem direta do presidente da província, a alforria de Arcanjo de Assis foi assinada e ratificada como uma recompensa por serviços relevantes ao império. O papel que o coronel rasgou no terreiro de café foi substituído por um documento com o selo real, que ninguém ousaria contestar. Mas a queda do coronel Tristão Cavalcanti foi além da perda de seu prestígio. Ele foi processado por fraude contra o Estado e crimes militares. Seu império de silêncio na fazenda Boa Vista desmoronou, conforme outros escravizados, encorajados pela vitória de Arcanjo, começaram a denunciar abusos. O coronel que gritou para enterrarem um homem vivo terminou seus dias isolado, vendo sua fortuna ser consumida por multas e processos. E quanto a Laurindo, o filho protegido, sua covardia tornou-se motivo de chacota em todos os clubes e salões do Recife até o fim de sua vida. Seu nome permanece nos arquivos militares, mas riscado com uma tinta vermelha que atravessa o papel, uma marca eterna de deserção e fraude. Ele nunca mais pôde vestir uma farda ou carregar o sobrenome da família com a altivez de outrora, vivendo na sombra do homem que o substituiu. Arcanjo de Assis, agora um cidadão livre e veterano condecorado, usou sua indenização militar para comprar um pequeno pedaço de terra. Ele não se tornou um senhor, mas um agricultor independente, respeitado por negros e brancos pela sua inteligência e bravura inquestionáveis. Ele nunca esqueceu o cheiro da terra daquela cova, mas agora aquela mesma terra produzia os frutos de sua própria liberdade. A história de Arcanjo é um lembrete de que, embora o sistema possa ser cruel e os registros possam ser rasurados, a verdade possui uma força própria. Muitos nomes como o dele foram perdidos no tempo, mas este registro específico sobreviveu para nos contar quem foram os verdadeiros heróis do Brasil. A liberdade não foi um presente da elite, mas uma conquista arrancada do solo com as próprias mãos por homens que se recusaram a ser enterrados. Inscreva-se no canal e nos comentários diga qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil, para que a memória não morra.
Obrigado por acompanhar esta jornada de investigação e justiça histórica. Sua audiência é a garantia de que esses fatos jamais serão esquecidos. O caso de Arcanjo de Assis está encerrado, mas os registros militares ainda guardam muitos segredos esperando para serem revelados. O silêncio da Fazenda Boa Vista hoje é apenas o silêncio da natureza, mas se você ouvir com atenção, o vento ainda parece sussurrar uma lição. A terra pode cobrir um corpo, mas nunca poderá sepultar a honra de um homem que conhece o seu próprio valor diante da lei e de Deus. Arcanjo saiu da terra para entrar na história, e seu nome, finalmente, está escrito com a tinta indelével da verdade.